Salve galera, meu nome é Eduardo, eu sou empresário e programador desde 2010. No vídeo de hoje eu vou falar a minha opinião sobre que linguagem você deve começar a programar. Você que não programa, você quer entrar ou você quer se atualizar na programação, você viu um pouco por cima e quer entrar no mercado, quer começar a ter noção. Eu vou falar um pouco de o que é preciso ser desenvolvido e concluir que linguagem você quer, o que eu recomendo, para vocês começarem a programar. Primeira coisa que eu vou pedir é dar um like no vídeo, isso ajuda, compartilha aí com quem quer começar a programar, quem quer estudar programação, entrar no mercado de TI. Vamos beber água e bora pro vídeo. Para começar, a gente precisa saber o que o programador faz. Basicamente, o que um programador faz? Eu quero ser programador, mas o que ele faz? Bem, o programador, ou dev, como a galera chama hoje, ele desenvolve, projeta e implanta sistemas, né? O que é um sistema? Um sistema é um processo, é algo que executa processos. Eles podem ser específicos para o mercado, por um segmento, um sistema específico para realizar a tua atividade, pode ser muito avançado para fazer coisas incríveis, ou um sistema básico, por exemplo, um formulário de cadastro, um sisteminha básico. Existem várias linguagens para fazer isso, então o programador ele vai implantar esses sistemas, ele vai projetar, ou seja, ele vai pensar como o sistema funciona, ele vai desenvolver e ele vai implantar o sistema. O programador ele tem essas atividades. Dependendo do tamanho da equipe, ele pode ficar focado só em uma atividade ou outra. Bem, agora, antes de começar a falar da linguagem em si que eu recomendo, eu vou falar um pouco do que eu acho que um programador precisa desenvolver no decorrer da sua carreira. É muito importante, ajuda e faz total diferença. Hábitos saudáveis. Vamos começar pelos hábitos. O primeiro hábito, tem que ser estudioso e não ter medo de mudanças. Linguagens vão mudar, escopos de projeto vão mudar, tecnologias vão mudar, prioridades vão mudar enquanto você está desenvolvendo o seu sistema, seja ele para você mesmo, seja ele para um cliente, seja ele para a empresa que você for trabalhar. Então você tem que ser autodidata, estudioso, não ter medo de mudança e esperar que isso vai acontecer, que você precisa estar sempre estudando. Se você é um programador, você vai estar sempre estudando, sempre se atualizando sobre novas tecnologias. Você tem que saber se organizar e planejar suas ações. Quanto mais organizado e mais bem planejado você for, melhor para você mesmo. Um programador é como se fosse um pedreiro. Ele vai ter picos de produtividade, ele vai ter dia que ele vai estar cansado, doente, ele vai ter dia que ele não vai estar com a cabeça boa. O programador ele é muito pressionado, é um mercado que tem muita pressão. Então, quanto mais organizado e mais planejado, melhor. Para ele prever problemas e também para ele ser mais produtivo e ser mais saudável o dia a dia dele no trabalho. E desenvolver o inglês. Não precisa ser inglês fluente, mas você tem que saber termos em inglês na programação que são fundamentais para você fazer uma pesquisa no Google para achar uma resposta, para achar uma ajuda na comunidade. Um exemplo claro disso é, por exemplo, laço de repetição. É um looping. Ninguém escreve como fazer laço de repetição em linguagem tal. É um looping, né? Condições lógicas, if else, o próprio looping também é uma condição lógica. Fazer uma busca no banco de dados, uma query. Então você tem que começar a desenvolver o seu inglês, pelo menos para você saber fazer uma pesquisa. Depois usa o Google Tradutor para ver o que é a resposta, mas começa a desenvolver seu inglês, tá? Bem, dito isso, eu vou agora falar o que eu acho que uma linguagem precisa ter para ela ser atrativa e também para você render quando você for aprender a programar, na minha opinião. Ela precisa ter algumas facilidades, e eu vou listar as 4 que eu acho fundamentais. São 4 pilares que eu acho que é muito legal para quem quer começar a programar. Primeiro, um ambiente. Eu vou falar um pouco o que é um ambiente no mundo da programação para vocês. Então fiquem tranquilos, mas ela tem que ter um ambiente fácil. Segunda coisa, ela tem que se comunicar bem com HTML e CSS. Eu acredito que é muito melhor quando você tem uma linguagem que se comunica com HTML e trabalha com CSS, para você também ter a questão visual das suas aplicações.
Ah, Eduardo, então vou ter que aprender HTML e CSS? Óbvio, tem que aprender. Tem que saber pelo menos o básico, não é difícil, é muito fácil. É coisa de nível 1 assim, de programação. E o HTML e o CSS vai atrair aí você principalmente na questão visual. Então não adianta você saber uma lógica boa se a forma como você vai ver é ruim. HTML e CSS acho que é a melhor forma, a mais rápida e moderna para você ter uma boa questão visual aí. Tem que ter uma comunidade ativa grande, não adianta você aprender uma linguagem que você não acha nada dela na internet, ou que é muito custoso você achar alguma coisa sobre ela. Linguagens antigas tem material na internet, mas você vai saber só o pulo do gato se você conhecer um programador ou se você trabalhar numa empresa que usa essa linguagem, eles optarem por te ensinar. Então, comunidade é grande. Se você jogar no Google, você tem que achar coisas dela. E o mercado. Não adianta você aprender uma linguagem que ela está fadada ao fracasso. Ao fracasso não, mas tem uma pouca demanda daqui a alguns anos, 2, 3 anos. Isso vai meio que te tirar do mercado. Você vai ter que estudar uma nova linguagem. Às vezes não deu tempo nem de você dominar a primeira, né? Existem empresas que trabalham com linguagens antigas que estão até desenvolvendo novas ferramentas com linguagens mais modernas. O mercado é muito importante. Se você quer entrar nessa área, você tem que estar de olho sempre no mercado. Certo? Então vamos falar um pouco o que é um ambiente. O ambiente é onde você vai desenvolver e implantar suas aplicações com a linguagem que você escolhe, né? Existem vários ambientes para você testar. Você pode aprender uma linguagem para dispositivo móvel, por exemplo, o Android, que usa como base o Java, o Ionic, que usa como base o Angular, que usa o TypeScript. Enfim, para poder executar você vai precisar de um celular para executar ou de um navegador web, isso é muito importante, por causa do Angular. Não vou entrar em detalhes técnicos aqui. Mas o ambiente é literalmente onde você vai desenvolver e implantar suas aplicações. O que eu recomendo? Um ambiente fácil, um ambiente tranquilo. Existem linguagens que só precisa de um bloco de notas e um navegador de internet para você executar, que é o caso do HTML e CSS que eu falei, que eu considero linguagens de programação, porque elas complementam, né? Então, para mim está atrelado, não vou entrar nessa polêmica, também não resolve problemas isso. O JavaScript funciona assim, você só precisa do navegador para rodar. O PHP funcionaria assim se ele não precisasse de um servidor local para rodar, você tem que instalar um interpretador PHP no seu computador, no servidor. Tem o Apache, tem o NGX também, que são servidores que interpretam PHP, dá para você executar também tranquilamente. E existem linguagens que são compiladas, né? Que é no caso o Java, que aí você precisa instalar o Java na sua máquina. Se você tem um ambiente Windows, você já deve ter visto muito programa .exe, que é para quem programa em C Sharp, C, acho que ele gera um SG. Não é meu forte, mas enfim. O ambiente é isso, onde você vai desenvolver e implantar a sua aplicação. Certo? Comunidade. Comunidade é o essencial na vida de qualquer programador. Tem até quem brinca que a gente programa orientado a Stack Overflow, que para mim é uma das maiores comunidades. Tudo que você pesquisar das linguagens está lá. Então, se você escolher uma linguagem que não existe nem no Stack Overflow, alguma solução, alguma dica, ela pode ser um problema para você aprender com mais qualidade e mais rapidez. Então, você também tem que saber se a sua linguagem está ativa nas comunidades. Stack Overflow, no Google vai ter fórum da linguagem, sempre tem. No YouTube. E eu recomendo depois vocês conhecerem o Slack. O Slack é surreal. Você cria comunidades dentro do Slack, é um mensageiro em tempo real. Recomendo vocês pesquisarem mais sobre o Slack. Depois que vocês estiverem bem calejados na linguagem de vocês, acharem a comunidade no Slack, porque vocês vão conhecer outros programadores e ter uma experiência muito vantajosa. Bem, e por último, pilar, eu falei já do ambiente, puxando um pouco para HTML e CSS, da comunidade, vou falar do mercado. O mercado funciona da seguinte forma: que tecnologias usam como base a linguagem que eu quero aprender? Que tecnologias usam PHP? Que tecnologias usam Java? Conforme você for aprender a programar, você vai ver que você não faz tudo na unha. Existem já tecnologias, frameworks,
que eles vêm com uma estrutura de projeto pré-moldada para você trabalhar em cima dela e customizar conforme a sua necessidade. Existem muitas no mercado, como eu falei, o Angular, o WordPress, o Node, o Vue. Cada uma usa uma linguagem específica como core, como coração ali, né, como base. Misturada com outras, o WordPress usa bastante coisa. Mas você tem que ver se isso é uma tecnologia que está atual no mercado, vai estar atual pelo menos daqui a uns 5 anos. Tá? É muito importante você pensar a longo prazo quando você for entrar no mercado de programação. Beleza? Então, a sua linguagem ela tem que estar no mercado ativo aí. Tem linguagens que estão no mercado há muito tempo. Tem linguagens que quase acabaram e voltaram, como foi o PHP. Tem linguagens que, apesar de remunerar bem, como o Java, é uma curva de aprendizado difícil. É minha opinião. Se você for começar, eu recomendo você começar com uma linguagem simples. Entrar no mercado para se sustentar, ganhar experiência de mercado, de vivência. E aí sim estudar Java, porque remunera bem, só que a demanda não é tão alta. Paga-se muito bem, mas precisa de gente já com muita experiência, muito boa, né? Bem, e concluindo, antes de concluir, se puder deixar aquele like, compartilhar o vídeo ajuda. Vou falar a minha opinião qual a linguagem é ideal para você começar a programar, tá? É o JavaScript. Por tudo que eu falei aqui, questão de comunidade, facilidade de ambiente, se comunicar bem com HTML e CSS, tem mercado pra caramba. É a base de muita coisa aí, é fácil usar, você vai achar material, inclusive aqui no YouTube. Então eu recomendo o JavaScript como linguagem para você que quer iniciar. Beleza? Se você gostou do vídeo, valeu. Se não gostou, deixa nos comentários aí o que eu posso melhorar. Obrigado e é isso.